Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, com uma atualização do meu amigo e colega Ian Proud. Ian, seja bem-vindo de volta. Olá, Pascal. Muito bom te ver de novo. Bom te ver também. Desta vez não pessoalmente, como fizemos em Tbilisi, mas ainda assim é muito bom te ver. Me diga, Ian, você é um ex-diplomata britânico. Você acompanhou muita diplomacia ao longo dos anos e agora temos mais uma vez uma ausência completa de diplomacia. Temos essas duas guerras em curso, e nos últimos dias vimos como certas forças parecem estar trabalhando para fundir as duas, já que os ucranianos aparentemente atacaram um navio da marinha iraniana, não no Mar Negro, mas no Mar Cáspio, logo ao lado. O que você achou disso? Bem, claramente Zelensky, um dos objetivos dele, ao que me parece, é manter os americanos na luta e manter Trump na luta. Sabe, na Ucrânia, esse tipo de guerra realmente deveria acabar, porque está devastando completamente a Ucrânia. E nesse processo também está devastando, de certa forma, o povo ucraniano. E também enfrenta uma resistência interna cada vez maior, porque a maioria dos ucranianos quer que a guerra termine. Mas Zelensky não quer que a guerra termine, por suas próprias razões. E parte da estratégia dele é manter Trump interessado. E é claro, a melhor maneira de fazer isso é também se voltar contra o Irã, abrir uma segunda frente. Portanto, ao atacar uma espécie de navio de carga iraniano no Mar Cáspio, ele está de certa forma sinalizando a Trump que está do lado dele, ao que me parece. Mas é claro, isso também traz riscos. Porque, sabe, a tecnologia iraniana de mísseis balísticos tem se mostrado, de certa forma, bastante eficaz desde o início da guerra, em fevereiro. E há o risco de que a Ucrânia passe a sofrer não apenas ataques maiores de mísseis balísticos da própria Rússia, mas também do Irã. E numa situação em que a Ucrânia praticamente perdeu a capacidade de interceptar mísseis, porque está ficando sem baterias de mísseis antiaéreos e sem munição, isso vai tornar suas cidades e sua população cada vez mais vulneráveis. Então, isso parece ser mais uma tentativa desesperada de Zelensky. Mas, na verdade, ele não está pensando nos interesses do seu povo, que vai sofrer se o Irã começar a se envolver e, sabe, a atacar a Ucrânia diretamente. Sabemos que o Sr. Zelensky está prestes a ir aos Estados Unidos para o funeral do... Como é mesmo o nome dele? Lindsey Graham. Lindsey Graham, o famoso belicista e neoconservador que faleceu recentemente. E é claro, provavelmente ele também terá uma reunião com Donald Trump por lá. E você acha que isso agora vai ser mais uma rodada de diplomacia de guerra para levantar alguns recursos e convencer os Estados Unidos a continuar bancando a guerra na Ucrânia? Claro que é. Zelensky quase não parece passar tempo algum no próprio país, enquanto os compatriotas dele estão sujeitos a uma espécie de bombardeio diário de mísseis. Quero dizer, essa é simplesmente a natureza triste e devastadora da guerra. Se a guerra acabasse, é claro, essas coisas parariam. Mas, na verdade, Zelensky está determinado a conseguir mais dinheiro, mais armas, mais apoio em nível crítico, especialmente dos americanos. E, portanto, claramente, o objetivo dele ao ir aos Estados Unidos não é exatamente prestar homenagens a Lindsey Graham, alguém de quem eu, certamente, não vou sentir falta. É angariar mais apoio para a guerra, e isso é absolutamente óbvio. Quero dizer, ele está sempre viajando. Ele esteve no Reino Unido ontem, numa base naval britânica, falando sobre capacidades adicionais de interferência em drones. É tudo uma questão de fornecer mais tecnologia, mais dinheiro, mais apoio político, e isso é realmente a única coisa que Zelensky meio que se importa. E o bizarro é que, sabe, quero dizer, acho que os jornais da mídia tradicional britânica estão se tornando cada vez mais cômicos. O Telegraph, que talvez seja o pior aqui no Reino Unido, publicou ontem uma manchete dizendo que Trump está se reunindo com 2 pessoas em Washington. Zelensky, que está desesperado pela paz, e Netanyahu, que está desesperado pela guerra. E é tipo, meu Deus, foi só mais uma reportagem meio patética da mídia tradicional, como se Zelensky fosse de alguma forma o pacificador.
Claramente, não está. Eu fico me perguntando, sabe? A grande mídia vem acompanhando isso há uns 4 anos, 4 anos e meio. E eles parecem estar ficando cada vez piores, com a propaganda a qual precisam recorrer só para de algum modo se agarrar a uma certa imagem. Agora parece que a grande mídia no Ocidente, digamos no Reino Unido, já passou do ponto em que tentava fingir que na verdade a Ucrânia está vencendo. Porque parece que está caindo a ficha de que, dentro da batalha, ela não se sente desse jeito nenhum. A única coisa que eles estão conseguindo fazer é explodir depósitos da Wildberries, infraestrutura civil. Muito bem, Ucrânia. Vocês escolheram um alvo enorme, um depósito gigantesco, e conseguiram atingi-lo e matar civis lá dentro. Isso parece ser a única coisa que eles têm a seu favor. Mas por outro lado, a mídia tradicional agora parece estar percebendo que, na verdade, no campo de batalha, os russos estão avançando de forma muito sistemática. E Odessa agora está diretamente na mira. Qual é no Reino Unido e Rimline? What's the situation in the UK in the mass media? Bem, eu diria que a mídia de massa censura completamente uma análise real. Nem falo de um debate real, mas de uma análise real. Sabe, evidências reais. E falta essa perspectiva estratégica sobre a guerra. Então, tudo bem. Sabe, ataques a Wildberries, coisas explodem, grandes explosões, dão boas fotos nos jornais, isso é apresentado como sinal de sucesso. Claramente, os ataques às refinarias de petróleo, não apenas o fato de estarem acontecendo, mas de estarem ocorrendo cada vez mais no interior da Rússia. Houve um em Tyumen, recentemente, que fica muito, muito longe da Ucrânia. E o fato de a Ucrânia conseguir fazer isso é apresentado como um sinal de que ela tem capacidades ainda melhores para, de certa forma, realmente levar a Rússia à ruína. Mas, claro, isso está causando escassez de gasolina. Na Rússia, sabemos disso. Contatos russos dizem que isso é verdade. Mas quando você olha o quadro mais amplo, na verdade, ninguém está pensando muito em qual é a estratégia da guerra. E esta sempre foi uma guerra de desgaste. Guerras são vencidas pelas economias, não pelos exércitos. Como sabemos, a Rússia tem a base industrial, tem o tamanho econômico, tem o tamanho da população e tem a capacidade industrial para continuar lutando por muito mais tempo do que a Ucrânia. E como você disse, pequenos avanços, muito graduais, estão sendo feitos no campo de batalha. Mas esse não parece ser exatamente o tipo de estratégia. Do lado russo, eles estão realmente tentando levar os europeus e os ucranianos à exaustão. Mas a grande mídia nunca foca de verdade nesse quadro estratégico mais amplo. Eles gostam de imagens de coisas explodindo como sinal de sucesso, e é nisso que se agarram. E eu realmente não sei qual é o ponto de virada em que eles percebem que, na verdade, as coisas estão dando muito errado. Porque, sabe, a Ucrânia já está despovoada. Restam no país cerca de 2/3 da população que ela tinha antes da guerra. Há um aposentado para cada trabalhador. Ela depende totalmente de ajuda econômica do Ocidente. Tem enormes problemas de ausência sem licença, com pessoas desertando, uma crescente agitação interna, enquanto a mobilização forçada está indo muito mal, e as pessoas estão se voltando contra os oficiais de recrutamento nas ruas. Eles estão trocando o ministro da Defesa e o comandante do Exército enquanto dizem que estão vencendo militarmente. Eles nem conseguem aprovar leis orçamentárias no parlamento, porque Zelensky enfrenta uma dificuldade cada vez maior dentro do parlamento. A corrupção acontece o tempo todo, esse tipo de coisa. Mas o Ocidente simplesmente nunca foca nisso. Não é só que não foca, nem fala sobre isso. Porque a única coisa sobre a qual querem falar são as coisas que explodem, as belas imagens de explosões. E é onde estamos. E eu realmente não sei o que vai quebrar esse quase transe, esse tipo de transe em que os jornalistas estão. Olá, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar esse canal é assinando o meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá,
ou comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo, vejo você por lá. Quer dizer, estamos vendo agora no Reino Unido como até uma mudança de governo não tem impacto de verdade em nada. E o novo primeiro-ministro de vocês? Você pode nos contar um pouco sobre ele e como foi esta primeira semana, ou estes primeiros 10 dias dele no cargo? Bem, é preciso ter em mente que as grandes prioridades dele são a agenda doméstica. Há uma percepção muito forte no Reino Unido de que os serviços públicos foram negligenciados, de que as necessidades das pessoas comuns foram esquecidas, até mesmo por seu antecessor, Rishi Sunak, que chegou prometendo, de certa forma, resolver esses problemas. O Reino Unido tem uma dívida equivalente a 100% do PIB, os maiores custos de serviço da dívida entre os países desenvolvidos, e ainda assim, precisamos gastar mais dinheiro. Muita gente quer que se gaste mais com defesa e coisas desse tipo. Então, a maior prioridade dele é, de certa forma, resolver isso. Mas é claro, o que ele está fazendo não é nem tentar dizer algo como, bem, será que talvez devêssemos pensar também na nossa política externa e relacionar os nossos desafios internos, os problemas econômicos, os altos custos de energia, a crise do custo de vida, o descontentamento social, ao fato de que essas guerras estão acontecendo? Não há nenhuma possibilidade de conectar as duas coisas. Então o que se vê são declarações do tipo, bem, vamos simplesmente manter exatamente a mesma política externa da pessoa anterior, ou seja, apoiar a Ucrânia, aconteça o que acontecer. E dizer, bem, a situação no Oriente Médio está ruim, mas queremos que ela acabe. E é realmente muito triste o que acontece em Gaza, mas temos que garantir que apoiemos Israel. Então não há absolutamente nenhuma mudança. E uma das razões para isso é, primeiro, eles não têm capacidade para elaborar novas ideias, porque as questões internas são a maior prioridade. Mas segundo, porque ele é o 7º primeiro-ministro em 10 anos. E sabe, nossos líderes entram e saem tão rapidamente que, na prática, eles já não têm autonomia nem poder para definir decisões de política pública. A política é definida pelas pessoas que estão lá o tempo todo, o que alguns chamam de estado profundo. Sabe, os homens e mulheres de terno cinza nos bastidores. Eles controlam a política. E quando chega um novo sujeito, eles dizem, bom, esta é a política. Diga isto. E é isso que nossos representantes eleitos fazem. Então, infelizmente, essa é a natureza da nossa democracia hoje. Então as pessoas, os rostos vêm e vão, mas a agenda permanece. E a agenda ainda hoje parece ser muito firmemente anti-russa e pró-guerra. Quer dizer, não pró-guerra com o Irã. Na Europa, a guerra contra o Irã não é popular, mas não há oposição a ela. Na minha percepção, neste momento, os líderes europeus, incluindo os do Reino Unido, basicamente estão em silêncio sobre isso, certo? Como nos Estados Unidos, façam o que tiverem de fazer. Não vamos nos opor a nada, mas também não vamos entrar diretamente. Ou qual é a sua percepção de como eles estão abordando isso em comparação com essa retórica muito, muito ruidosa de bater os tambores da guerra contra a Rússia? Bem, há algumas pessoas na Europa que se manifestam. Por exemplo, o primeiro-ministro espanhol se manifestou sobre o tipo de política completamente maluca e sem sentido de Donald Trump. Mas é claro, os europeus se sentem menos capazes de fazer isso. Os europeus ocidentais do mainstream, as principais potências, Grã-Bretanha, França e Alemanha, essencialmente se sentem menos capazes. Primeiro, porque não querem irritar ainda mais o Trump. E segundo, porque não querem que ele se afaste ainda mais do objetivo deles, que é derrotar a Rússia na Ucrânia. Portanto, eles têm de ser brandos com o Irã para manter Trump na luta na Ucrânia, em primeiro lugar. E também porque estão profundamente submetidos a interesses estabelecidos que, de fato, querem que a guerra continue. Os interesses da mídia são fervorosamente russófobos. Há os interesses da indústria de defesa, que veem enormes lucros na continuidade da guerra, e esse tipo de coisa.
E toda a janela de Overton ficou tão estreita que, na prática, os políticos eleitos agora são prisioneiros de uma política que já não criam. Então é por isso que existe essa estranha desconexão entre as duas coisas, eu acho. Porque, se não estivéssemos tão envolvidos na Ucrânia, seria mais fácil, de certa forma, se manifestar sobre o Irã. Mas não podemos fazer isso, porque precisamos da ajuda do Trump na Ucrânia. E todo mundo sabe disso, quer dizer, eu estava conversando com a doutora Jennifer Kavanagh outro dia, e na prática, os ucranianos não vão conseguir atacar a 2.000 quilômetros dentro da Rússia sem inteligência dos Estados Unidos. Então, por mais que Trump diga que quer acabar com a guerra na Ucrânia, os americanos ainda estão metidos até o pescoço nessa guerra. Todo mundo sabe disso. E os britânicos, os franceses e os alemães querem manter assim. The Brits, the French, the Germans want to keep it that way. This is part of the thing that is so frustrating also for Isso também faz parte do que é tão frustrante, acredito, para nós aqui que estamos tentando fazer alguma análise. Porque toda essa encenação é, na verdade, parte integrante desse jogo de guerra, certo? A guerra é travada tanto nas mentes e nos corações das pessoas, quanto nas telas de TV. E isso permite que os Estados Unidos finjam ser um agente externo neutro, apenas lançando propostas para acabar com essa guerra horrível, quando na verdade são a força motora, é claro, por trás da continuidade desse massacre do lado da OTAN. Você vê algum tipo de resistência a isso na população em geral? Quero dizer, me parece que a frustração da população europeia com essas guerras está de fato crescendo. E especialmente a oposição a Donald Trump dentro da Europa parece estar crescendo. Qual é a sua percepção sobre a opinião pública? What is your sense for public perception? Well, I think there is an increasing. Bem, acho que há uma resistência crescente ao núcleo essencialmente podre da formulação de políticas que está no centro dos nossos governos eleitos. Não só no Reino Unido, mas também na França e na Alemanha. Vemos isso nas mudanças de alianças, nas mudanças das preferências de voto em direção a partidos mais novos, como a AfD, o Reagrupamento Nacional e o Reform no Reino Unido. Mas a realidade é que há uma pesquisa do British Foreign Policy Group que diz que, na verdade, a maioria das pessoas ainda recebe suas notícias. Sabe, a maioria dos britânicos, e presumo que seja o mesmo para franceses e alemães, principalmente de emissoras de notícias televisivas, de longe mais do que de qualquer outra fonte. Cerca de 2/3 no total. More than anything else by far, about 2/3 in total. So, the work that you do, Danny Davis, Glenn Deason. O trabalho que vocês fazem, Danny Davis, Glenn Deason, Alexander Mercouris e outros, é realmente importante. Mas vocês ainda representam uma proporção pequena de como as pessoas têm acesso às notícias. Isso está mudando, mas essa mudança vai levar vários anos para se consolidar. E a mídia tradicional é, de forma esmagadora, meio que pró-guerra. Então é muito, muito difícil mudar essa percepção pública quando tudo o que se vê são fotos e imagens de ucranianos e pessoas dizendo, isso não é ótimo? E fuzileiros navais britânicos desembarcando num petroleiro russo, o que na verdade não faz absolutamente diferença nenhuma para o quadro geral do modelo de exportação da Rússia e coisas desse tipo. O que eu acho que está acontecendo agora é que, na verdade, apesar de a mídia tradicional ter um controle total sobre a forma como a guerra é descrita, as pessoas ainda assim se sentem insatisfeitas com seus governos. Elas ainda não fizeram a conexão intelectual entre como a guerra está de fato piorando o dia a dia delas. Como enviar de 4 a 5 milhões de libras por ano para uma guerra que não pode ser vencida na Ucrânia está contribuindo para a redução da qualidade dos serviços públicos e também para o aumento do custo de vida, porque os preços da energia estão tão altos. Mas elas sentem essa insatisfação. E, na verdade, eu acho que em algum momento essa conexão vai ser feita. Não acho que ela tenha sido feita ainda. Mas essa insatisfação não vai desaparecer e as pessoas estão procurando alternativas. E as alternativas disponíveis são aquelas pessoas que dizem: bem, na verdade, por que não podemos simplesmente ter uma relação normal com a Rússia? Por exemplo, no caso da AfD. Yeah, and
Como você trabalhou na Rússia por muitos anos, qual é a sua avaliação de como eles estão lidando agora com essa situação? A Aliança Estados Unidos-OTAN-Ucrânia vem mudando sua estratégia. Em vez de tentar influenciar diretamente o campo de batalha, algo que os russos fazem de forma sistemática, eles passaram a realizar ataques de longo alcance e escolheram diferentes tipos de alvos, certo? Primeiro, foram as refinarias e outras instalações de produção de petróleo por toda a Rússia. Mas depois a Rússia ficou melhor em defendê-las. Então eles tentaram atingir esses locais industriais. E os russos parecem dispostos a, de certa forma, absorver os ataques, sem escalar do lado deles. Quero dizer, eles estão escalando em direção a Odessa. Mas me parece que o que os ucranianos e a OTAN realmente buscam é provocar a Rússia a lançar um ataque maior contra a Europa, especialmente a Ucrânia, certo? A Ucrânia adoraria que essa guerra finalmente se espalhasse por toda a área da OTAN, porque isso é, de certa forma, a única coisa que ainda pode salvá-los neste ponto, se é que alguma coisa pode. Mas a Rússia não está mordendo a isca. Qual é a sua avaliação das reações da Rússia e do fato de ela ainda estar de fato mantendo o que outros Alexander Mercouris e assim por diante chamam de políticas de máxima contenção? Na verdade, eu concordo com essa caracterização de que eles estão usando o máximo de contenção. E claro, as pessoas que assistem aos grandes telejornais no Reino Unido não conseguem ver isso, porque tudo que vem é, por exemplo, que um shopping foi atingido ontem por um míssil balístico, como represália direta pela base militar. Então, elas veem mísseis russos caindo e dizem, bem, a Rússia é esse país terrorista maligno. Elas não fazem a conexão com os mísseis ucranianos atingindo refinarias de petróleo russas e depósitos de bases militares. Basta que os russos estejam fazendo essas coisas ruins e, portanto, a Ucrânia tenha que fazer o mesmo em resposta, por exemplo. Mas quero dizer, acho que o que posso afirmar com toda certeza sobre os russos é que a reciprocidade está profundamente enraizada na doutrina deles. Lembro de estar em São Petersburgo, no Fórum Econômico Internacional, em um ano, talvez em 2016. Putin estava no palco e citou a lei de Newton. Uma ação produz uma reação igual e oposta. Ele disse isso no palco. E você vê isso em tudo o que a Rússia faz. A Ucrânia ataca bases aéreas. Eles atacam um shopping center. A Ucrânia ataca uma refinaria de petróleo. A Rússia ataca uma instalação portuária, bloqueando a capacidade da Ucrânia de exportar grãos para o mundo. Basicamente, transformando a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Essencialmente, é isso que os ataques a Odessa estão fazendo. Então, tudo o que a Rússia faz agora está totalmente preso a essa lógica de reciprocidade. Você faz algo, nós fazemos algo em troca, e possivelmente até mais duro do que aquilo que vocês fizeram contra nós. E eu costumo dizer, para pessoas que nunca estiveram na Rússia, que nunca conheceram de verdade um russo, que se você oferecer amizade e um aperto de mão a um russo, ele será seu amigo para a vida toda. Se você o convidar para uma briga, ele vai aceitar o convite e tentar bater mais forte em você do que você bateu nele. E isso é simplesmente, com base no que eu entendo por ter vivido lá, convivido e feito amizade com russos, a doutrina deles. Então, a questão é, por que a Rússia não avança mais? Essa é a questão central. Mas acho que a resposta é que ela não precisa. Não precisa porque tem recursos para continuar fazendo isso pelo tempo que a Ucrânia quiser continuar. E a Europa vai ficar sem recursos para apoiar a Ucrânia antes que a Rússia fique sem recursos. Mas o desafio de Putin é, na verdade, como administrar as diferentes facções dentro da Rússia. Há alguns linha dura, como os Karaganovs e outros, que dizem, bem, deveríamos simplesmente lançar uma bomba nuclear em algum lugar da Ucrânia, ou deveríamos atacar algum depósito na Ucrânia, dentro do território da OTAN, e escalar dessa forma. Steve Jeremy é muito bom ao explicar como esse cenário de guerra,
de um ataque convencional à OTAN poderia se desenrolar. E provavelmente não se desenrolaria muito bem para a própria Europa. Mas ainda assim, Putin não quer fazer isso porque, primeiro, ele não precisa fazer. E segundo, no fim das contas, acho que ele ainda nutre esperanças de algum tipo de reequilíbrio, de normalização das relações com a Europa no longo prazo. E ele está ciente dos riscos muito mais catastróficos para a Rússia de uma escalada com a OTAN, mesmo que nessas circunstâncias, a OTAN possa ser bastante. Então, ele está sempre fazendo um jogo de equilíbrio. Mas, a esta altura, ele não precisa escalar. Ele pode simplesmente adotar o toma lá, dá cá, o restante disso, a abordagem da reciprocidade, sabe, pelo tempo que precisar, enquanto administra aqueles grupos que querem que ele haja com mais dureza. E de certa forma também é útil para ele fazer isso, porque, sabe, quando Karaganov diz, bom, vamos lançar uma bomba nuclear em algum lugar, isso de fato espalha medo e pânico na Europa. E Putin, sabe, nunca realmente entra nessa discussão. Você vê os Medvedev falando dos torpedos nucleares. Putin nunca diz nada, mas isso também faz parte do jogo. Há também um certo elemento de assustar os europeus nisso. Quer dizer, a ideia central de Karaganov é que o medo de uma guerra nuclear precisa voltar aos europeus, certo? Então, se eles realmente perceberem que isso é um debate na Rússia, isso já teria efeito, na visão dele, mesmo sem lançar uma bomba nuclear, certo? Mas para mim a questão é que neste momento os europeus não parecem estar com medo. Eles não parecem ter medo de uma guerra com os russos, e isso me preocupa muito. Por outro lado, acho que concordo totalmente com a sua análise. Os russos sabem que a estratégia deles está funcionando. O campo de batalha está evoluindo da forma que eles querem. Os ataques que eles estão sofrendo ainda estão num nível. Eu pesquisei isso outro dia. Só precisamos ter em mente, espero estar com o número certo agora, mas preciso conferir de novo, que cerca de 12.000 pessoas morrem todos os anos na Rússia em acidentes de carro. Algo assim. Vou conferir de novo, só para ter certeza de que entendi direito. Então, ainda estamos naquele nível em que, quer dizer, 12.000 pessoas morrendo em acidentes de carro, você nem percebe, certo? Porque isso é só estatística. Mas é claro, esse tipo de ataque e assim por diante vindo da Ucrânia, nesse sentido não é massivo, mas tem bastante impacto político sobre a opinião pública dentro da Rússia, e isso certamente é um perigo. Por outro lado, assim como no caso do Irã, acho que tanto a Rússia quanto o Irã acreditam que descobriram como responder a esses ataques que estão vindo e estão dispostos a manter isso no longo prazo. Por quanto tempo você acha que a Europa ainda consegue de fato continuar? Porque se agora é um jogo de quem tem mais fôlego, me parece que a Europa pode acabar ficando em desvantagem. Bem, digo isso há muito tempo. A Europa não tem nem os meios democráticos, nem os econômicos, para sustentar essa luta por mais tempo do que a Rússia. E essa é uma análise que mantenho até hoje. E acho que o ponto de virada não serão os acontecimentos no campo de batalha. Serão eleições de fato, em países específicos, que levarão a algum tipo de mudança no equilíbrio de poder nesses países. A começar pela França, no ano que vem, com a eleição presidencial, em que Le Pen tem uma chance muito boa de vencer. E isso poderia ter implicações sísmicas não só para a política interna da França e para a relação da França com a União Europeia, mas também para a relação da Europa com a guerra na Ucrânia. Porque um governo Le Pen não vai querer que a Ucrânia entre na União Europeia em condições de igualdade. Pela primeira vez, sabe, a verdade é que as pessoas se recusam a dizer que, na verdade, a Ucrânia é uma batata quente demais para poder entrar na União Europeia, viria muito mais à tona com os franceses dizendo, bom, não vamos dar subsídios aos nossos agricultores franceses para agricultores ucranianos. É algo que todo mundo sabe. A política é exatamente a mesma, mas ninguém nunca fala disso. Então é isso. E diriam, bom, na verdade, e aliás,
Por que estamos mandando todo esse dinheiro para a Ucrânia lutar uma guerra que ela está perdendo, enquanto o país está desmoronando e se tornando um estado falido na periferia da Europa? Essa conversa também passaria a ocupar o centro do debate. E sabe, avançando para 2029, você tem as eleições na Alemanha, tem as eleições no Reino Unido, em que, sabe, a AfD, se não for a vencedora absoluta, pode estar em algum tipo de posição mais forte de poder dentro do sistema federal alemão. O Reform pode estar no poder. Quer dizer, esses serão os tipos de eventos democráticos que vão mudar radicalmente a conversa. Sabe, a discussão de políticas públicas, que esteve completamente ausente nos últimos 12 anos, sobre se realmente estamos fazendo a coisa certa na Ucrânia. Então, acho que são essas mudanças democráticas que vão provocar a mudança. E isso nos traz de volta ao sentimento de pessoas comuns de que foram, de fato, deixadas para trás pelo status quo dominante, que parece priorizar guerras em outros países, em vez de problemas internos e das coisas com que as pessoas comuns realmente se importam. Porque todos sabemos que as pessoas comuns não sabem muito sobre a Rússia ou a Ucrânia. Elas pensam nas necessidades do dia a dia, na saúde e na felicidade dos filhos, em ter comida na mesa. É com isso que as pessoas se importam. No fim das contas, é isso que vai decidir o desfecho da guerra na Ucrânia. A política externa sempre começa e termina em casa. But that's the point where these Sim, sim. Mas é nesse ponto que esses políticos ou esses sistemas acabam incitando as populações a aceitar ir para a guerra, certo? E isso é absolutamente horrível. E nós vimos isso acontecer. Vimos como foi na Ucrânia, onde o Sr. Zelensky foi eleito com mandato de paz, certo? Ele foi eleito como o candidato da paz, o homem que deveria melhorar novamente as relações com a Rússia. E no fim, tudo deu completamente errado, com a tática constante de escalada gradual, fatiando aos poucos, passo a passo. E no fim foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, que cruzou a fronteira, sim. Então você vê como é possível criar esse tipo de relação recíproca que no fim acaba dando aos belicistas exatamente o que eles querem, a grande luta. Mas a minha pergunta também era sobre a situação econômica. Porque as sanções que os europeus impuseram à Rússia já estão pressionando bastante as economias europeias, que estão se desindustrializando e perderam acesso a fontes de energia baratas. E agora, com a guerra no Irã, temos outra crise energética, que também está atingindo duramente os europeus, mais uma vez. Quero dizer, quanto tempo você acha que falta para os preços da gasolina? E especialmente do diesel e do combustível de aviação começarem de fato a subir na Europa? Porque estamos nos aproximando do fim dessas reservas estratégicas, às quais vários países vêm recorrendo, especialmente os Estados Unidos. Você tem alguma percepção de onde estamos economicamente? Bem, economicamente, quero dizer, como você disse, a guerra com o Irã está pressionando ainda mais para baixo, ou aliás para cima, no caso dos preços, na Europa. E isso precipitou esse tipo de desindustrialização. Então acho que as pessoas conseguem perceber isso. Mas o que as pessoas não estão fazendo, certamente no que diz respeito à narrativa predominante, é estabelecer essa ligação entre o Irã e, de fato, a guerra na Ucrânia, que foi o que realmente iniciou a crise energética e depois provocou a desindustrialização na própria Europa. Então, estão tentando meio que colocar toda a culpa na guerra com o Irã e dizer, bem, se acabarmos com a guerra com o Irã, então a crise energética vai acabar. Mas, claramente, isso não é verdade. Porque sem acesso à energia russa barata e tendo de comprar energia americana cara, o cenário econômico continuará pior. Quer dizer, o Reino Unido tem os custos de energia mais altos do G7. Sabe, por exemplo, somos uma nação insular e tudo mais. Mas as pessoas não estão fazendo essa conexão intelectual de que isso também está relacionado à guerra na Ucrânia. Então é claro que, economicamente, a situação da Europa é ruim. Ninguém está ligando os pontos, exceto os que realmente estão sentindo isso no bolso.
nobody's joining the dots except the citizens who are actually feeling it in their pockets. And I think again it comes back to the democratic point that actually, E, de novo, isso volta à questão democrática. Na prática, nossos governos não estão adotando boas políticas econômicas que garantam que o custo de vida seja administrável, que nossas economias gerem empregos e oportunidades para as pessoas e ofereçam serviços públicos. Sempre volta a isso. E, na verdade, a situação na Europa está bastante ruim. As pessoas comuns estão sentindo isso cada vez mais. E sentem que seus governos não estão apresentando as respostas de política pública de que precisam para resolver a situação. Acho que essa é uma base fundamental do descontentamento e da sensação de não terem representação que vemos em toda a Europa agora. E isso, no fim das contas, vai durar mais do que a guerra na Ucrânia. Independentemente de cidadãos individuais, se quer considerarem a guerra na Ucrânia um fator causal. O que você acha que isso está fazendo com a União Europeia? Quero dizer, você está sentado num país que foi até agora o único a dizer, não, estamos saindo. Tchau, pessoal. Exatamente 10 anos atrás, aliás. Olhando em retrospecto, para mim, não parece ter sido a pior decisão a tomar. Na época, achei que era horrivelmente ruim. Mas o Reino Unido, na verdade, encontrou uma forma de reavivar sua relação com a União Europeia. Parece que há forças no Reino Unido agora que gostariam de voltar a aderir. Mas não acho que isso tenha algum tipo de maioria. Por outro lado, essas pessoas não necessariamente buscam maiorias. Elas vão atrás do que conseguem fazer. Porque é isso que eu me pergunto agora. Quero dizer, a Europa está tão profundamente num buraco que ela mesma cavou, que eu simplesmente me pergunto como ela vai sair disso. Porque também estamos vendo essa abordagem cada vez mais draconiana dos europeus em relação ao próprio povo, certo? Com Jacques Baud, com Nathalie Yambe, com as sanções, com o Reino Unido, com a forma como o Reino Unido trata seus próprios dissidentes que se opõem ao genocídio em Gaza, com o Palestine Action. Estão até prendendo avós e tudo mais, prendendo judeus, aliás, que se opõem ao genocídio. E será que na Europa estamos caminhando para um momento em que, quando a guerra na Ucrânia, quando ficar claro que isso não vai ser uma vitória do Ocidente, esses sistemas vão então começar a procurar mais inimigos internos? Ou estou sendo muito pessimista? Acho que o próprio projeto da União Europeia está sob uma pressão significativa, na verdade. E acho que a razão disso é que seu propósito, sua razão de ser, mudou. E mudou por causa das forças burocráticas dentro das instituições europeias, que exigem cada vez mais poder e autoridade para si mesmas, às custas das nações soberanas que fazem parte do próprio projeto. Então, é uma crise das instituições da Europa, e não da Europa em si. Porque o que é a Europa? A Europa é a União Europeia, esses 27 países. Mas há muitos outros países que fazem parte da Europa, certo? Incluindo, na verdade, a Rússia, é claro, que em termos geográficos também é, de certa forma, parte da Europa. A Europa são as pessoas, as civilizações, as sociedades e assim por diante. E o grande sucesso da Europa, durante muitos anos, o projeto da União Europeia, foi justamente reduzir as barreiras entre os povos e manter nações soberanas, mas com fronteiras abertas, onde as pessoas pudessem interagir umas com as outras. Colaboração econômica, social e cultural, algo sobre o qual eu falo muito. O que fracassou foi esse movimento gradual rumo à politização, à militarização do próprio projeto europeu. E no processo de se tornar cada vez mais centralizado, ele está criando a sensação de que a soberania entre os Estados-nação está sendo corroída. E os cidadãos estão reagindo muito mal a isso. Então é por isso que o que está acontecendo agora na França, na Alemanha e no Reino Unido está acontecendo. Porque, na verdade, muita gente gosta da ideia de visitar a Europa. Mas o que não quer, e certamente no Reino Unido, é que autoridades não eleitas em Bruxelas tomem decisões pelos britânicos. Decisões cada vez mais desconectadas do que os britânicos queriam. No fim das contas, o resultado do Brexit aconteceu por causa dessa sensação. E essa sensação de perda de poder entre os britânicos
acabou levando as pessoas a decidirem que, no balanço geral, deveriam sair. Isso não significa que os cidadãos da Europa não gostem da Europa. Significa que, na verdade, eles têm problemas com o déficit democrático nas instituições europeias. O que isso nos leva a considerar é o seguinte: se houver algum tipo de mudança na política europeia, nos Estados-nação, espero que isso leve a algum tipo de declínio administrado das próprias instituições e a uma espécie de redirecionamento do foco para o que é importante na Europa. Os povos da Europa, a comunidade europeia, incluindo os russos e, claro, os ucranianos e os moldavos. Mas acho que, na verdade, o risco maior é que todo o projeto desmorone. E isso cria riscos ainda maiores de conflito e coisas do tipo, o que talvez você devesse esperar que acontecesse. Mas sim, minha esperança é um declínio administrado. Estou menos convencido de que teremos esse tipo de modelo. Nossa, se o melhor cenário é um declínio administrado, então vamos enfrentar tempos bem difíceis. Mas você tem alguma... Eu sei que você não está muito perto daí, mas talvez tenha acompanhado um pouco. O que está acontecendo na Hungria? Fiquei bastante surpreso, porque agora parece que o governo recém-eleito está indo atrás do antigo governo, e o partido Fidesz está sendo desmantelado, com seus políticos sendo impedidos de concorrer a cargos públicos. Enduras Pistorias. Na verdade, sim. Eu deveria falar com o Philip Pilkington. Ele entende bastante dessas coisas. Às vezes, ele pode ir um pouco longe demais em alguns dos seus prognósticos, mas é uma pessoa muito boa para conversar. Quero dizer, veja bem, essencialmente, Peter Magyar é como a versão húngara do Zelensky. É alguém que se encaixa. Ele se encaixa no modelo exigido pela Europa. Ele diz todas as coisas certas. No fim das contas, não vai bloquear a política anti-Rússia da Europa. E também não vai bloquear o apoio militar e financeiro à Ucrânia. É uma relação muito mais complicada entre a Hungria e a Ucrânia, como sabemos. Mas ainda assim, ele vai fazer o possível para, de certa forma, seguir a linha europeia, se é que isso faz sentido. Então ele se encaixa. E Orbán não, porque Orbán dizia coisas incômodas. Que, na verdade, esta guerra é um desastre. Por que deveríamos, deixar o povo húngaro em pior situação e esse tipo de coisa? Mas, na verdade, assim como Zelensky, assim como Magyar, ele é uma pessoa cada vez mais repressiva dentro de suas próprias fronteiras. Na Ucrânia, homens são arrancados das ruas como cachorros pelos esquadrões de recrutamento à força. Na Hungria, um presidente pode ser pressionado a deixar o cargo por causa de suas filiações políticas. Grupos de oposição podem ser fechados, universidades podem ser fechadas, emissoras públicas podem ser tiradas do ar. A liberdade de expressão pode ser silenciada. Tudo isso, e na verdade, coisas ainda piores, do que aquilo de que as elites europeias acusaram Viktor Orbán durante muitos anos. A única diferença é que Peter Magyar diz aos europeus as coisas agradáveis que eles gostam de ouvir, e por isso eles ficam felizes em ignorar tudo isso. Da mesma forma que, Zelensky sempre sorri quando se encontra com von der Leyen, e por isso os europeus ficam felizes em ignorar a corrupção em escala épica na Ucrânia, a mobilização forçada em ônibus, a condução desastrosa da guerra e esse tipo de coisa. Então o mau líder está ótimo, desde que diga as coisas certas a Bruxelas. E acho que essa é essencialmente a melhor forma de resumir Peter Magyar. É muito cínico, mas receio que seja assim que eu vejo isso. Sim, é uma boa forma também de resumir onde estamos na Europa. Quer dizer, eu diria que a maior mudança que vimos nos últimos 10 anos em comparação com as décadas anteriores é que, pelo menos da minha perspectiva, nas décadas anteriores, todo o discurso sobre direitos humanos, sobre o direito, sobre diplomacia, era mais ou menos crível. Havia, claro, essas zonas cinzentas. Sempre havia esse tipo de coisa em que acadêmicos podiam se aprofundar e escrever livros sobre a hipocrisia de todo o sistema. Mas, no geral, ele parecia crível. E agora chegamos a um ponto em que isso é absolutamente ridículo.
we're just at the point where it's absolutely ludicrous, right? It's so far Isso está tão distante da realidade que a gente entende, não, estes são atos de fala que não têm nada a ver com o que está acontecendo e tudo a ver com quem faz isso. Nossos amigos podem fazer o que quiserem. Podem sair por aí e matar crianças na rua, o que eles literalmente fazem em Gaza, certo? E nós continuamos chamando-os de a única democracia do Oriente Médio. O Magyar poderia fazer o mesmo na Hungria. Ainda assim, nós o chamaríamos de bom amigo da democracia e tudo mais. Mas, se alguém da oposição política, em algum lugar, fizer algo minimamente parecido, será apontado como o maior dos ditadores e uma ameaça à democracia. E a esta altura, isso está ficando mais claro. Você também tem a sensação de que estamos chegando a mais clareza, pelo menos nos nossos círculos? Bem, quero dizer, nós entendemos isso muito bem. Se as pessoas comuns entendem isso, aí já não tenho tanta certeza. Suspeito que realmente não entendam. Mas claro, qualquer analista como nós passa o tempo todo olhando para essas coisas, pensando nelas e vendo a absoluta e descarada hipocrisia nisso. Mas acho que, na verdade, a grande maioria das pessoas simplesmente não vê isso. Quero dizer, quantas pessoas comuns no Reino Unido pensam no que Peter Magyar fez em Hungria? Eu sugeriria pouquíssimos, muito poucos. Então sim, quero dizer, e é claro, nós somos marginalizados porque a mídia televisiva responde por 2/3 de como as pessoas recebem notícias. E embora sejamos algo pequeno e em crescimento, ainda somos muito pequenos. Então eu vejo que o que muda o cenário é, de certa forma, como as pessoas se sentem em relação à própria vida. E acho que é isso que está fazendo as pessoas perceberem que estamos sendo muito mal governados, como países da Europa. Mas, 10 anos atrás, você tinha a impressão de que, nossa, o Ocidente é uma besta tão hipócrita. Eu não tinha. E você? Isso é novo para mim, meio que novo para mim. Quer dizer, estou muito desiludida com o ponto em que estamos na Europa. E você? Você já estava desiludida 10 anos atrás, ou naquela época ainda estava tudo bem? Bem, 10 anos atrás eu estava em Moscou. Então sim, eu já estava bastante desiludido porque pensava, bem, por que estamos fazendo isso? Por que não podemos simplesmente resolver esse conflito e ter relações normais com a Rússia? Claramente, a questão da Ucrânia é difícil, mas temos esses tipos de planos de paz. Poderíamos, de certa forma, levá-los adiante por meio do Minsk e coisas desse tipo. Aliás, os britânicos e os americanos meio que, sequestraram isso. E os trânsitos de Sniewes. Breitstein. Esse é o tipo de coisa realmente frustrante. Viver em Moscou por 4 anos e meio foi uma experiência surpreendentemente normal. Eles queriam relações próximas com a Europa. Se você fosse a São Petersburgo, podia pegar um trem para Helsinki sem nenhum controle de fronteira. Você via muitos visitantes europeus. Quero dizer, eles queriam desenvolver vínculos comerciais, queriam desenvolver vínculos sociais e culturais. As universidades colaboravam umas com as outras. O Teatro Bolshoi podia se apresentar em Londres, e eles só queriam se dar bem, mas nós não quisemos. Então sim, receio que, diferentemente de você, eu já estava desiludido há 10 anos. Naquela época, obviamente, eu não prestei atenção o suficiente. Mas sim, eu ainda me pergunto como, não só como sair disso, mas como de alguma forma lidar com essa aparente tendência da Europa de encontrar alguém importante para antagonizar. Isso também está acontecendo na Ásia Ocidental. Os Estados Unidos fazem isso constantemente ao redor do mundo. Isso é ilógico, certo? Como conter essa aparente obsessão do Ocidente em encontrar um inimigo? Bem, quer dizer, eles encontraram o inimigo. Eles têm o inimigo eterno na Rússia, sabe? Um lugar geograficamente muito maior do que a própria Europa, que, portanto, em qualquer imagem, pode ser caracterizado como uma ameaça só por causa do seu tamanho. Você pode colocar neve,
pode mostrar imagens de ursos com garras longas. Isso simplesmente oferece todas essas ótimas oportunidades para as pessoas dizerem: é uma ameaça para nós. E tem o fato de que, aliás, eles têm 6.000 armas nucleares. Então, sabe, eles são eslavos, portanto são diferentes de nós. Embora, para sua informação, poloneses, ucranianos, não vamos entrar em estereótipos raciais. Mas enfim, quer dizer, somos todos pessoas, sabe? Mas na verdade, a Rússia convida a ser, não sei, simplesmente caracterizada como o outro. E é o único outro de que precisamos. Porque, sabe, se você olhar para a história, sempre que algum tipo de líder político de um estado está em apuros, o que ele faz? Encontra um inimigo para, de certa forma, mobilizar o apoio público. Bem, esse inimigo é a Rússia. Mas quero dizer, a Rússia não quer ser vista dessa forma. Muito claramente não quer. Ela se sente claramente excluída do Ocidente. E, aliás, sente-se ameaçada pela China, a leste. Porque se você está no oeste da Rússia, é onde ficam todas as maiores cidades. Se você está no leste da Rússia, a densidade populacional é de 1 a 2 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a forma como as pessoas caracterizam a Rússia está toda errada. Quero dizer, você conhece russos. Eles são como nós. São pessoas muito legais, se você for legal com elas. Estive na Rússia pela primeira vez muito recentemente. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o quanto a Rússia é de fato europeia, até nas línguas que as pessoas falam. Há muitas pessoas que não falam só inglês, mas também francês ou alemão. E você encontra outras que conseguem, quer dizer, tcheco é uma língua em que alguns russos conseguem conversar. É bastante impressionante. Quer dizer, há muito mais diversidade cultural. Na verdade, e mais inclusive de europeus do que. É interessante, sir. Sabe, eu ia a diferentes cidades fora de Moscou e encontrava pubs ingleses, pubs escoceses. Uma vez fui a um bar de coquetéis. Do lado de fora havia um táxi preto inglês, daqueles de Londres, estacionado só para mostrar aquele ar inglês. As pessoas ainda... Sabe, o cara, quer dizer, ele é bem extravagante nas declarações que faz. Mas outro dia estava me falando sobre uma nova marca de cerveja inglesa que eles têm na Rússia e que... Bem, eu gosto desse interesse por coisas europeias. Mesmo durante a União Soviética, havia esse fascínio pela cultura europeia. Sabe, os russos não querem se sentir isolados do mundo. Eles são fascinados pelo mundo. Mas, na verdade, também são um povo muito orgulhoso. E quando se sentem ameaçados, reagem. Isso não quer dizer que não queiram ter uma relação normal conosco. Eu sempre senti que eles querem. Bem, isso na verdade é um lampejo de esperança para mim. Sabe, apesar de toda a russofobia, de todo o ódio contra a Rússia que vemos na Europa neste momento, e de todos esses estereótipos horríveis, o fato é que na Rússia não encontramos isso. Em vez disso, encontramos essa pergunta constante sobre como fazer as coisas voltarem a funcionar. O que também foi a pergunta feita pela organização que nos convidou para a Rússia: como reconstruir as pontes? O fato de essas perguntas serem feitas na Rússia me dá bastante esperança. Sim, exatamente. Exatamente isso. Quero dizer, os russos estão sempre completamente confusos sobre por que os europeus os odeiam tanto. Claro, a guerra está acontecendo. Você diz, bem, há uma guerra acontecendo. Sim. Mas por que a guerra está acontecendo? Porque, olhe para a história da Rússia. Os mongóis, os lituanos, os suecos, os franceses, os nazistas e assim por diante. Eles sentem uma ameaça vinda de fora. Mas, na verdade, se você estender a mão da amizade, eles vão retribuir. Tenho absoluta certeza disso. Sim, e depois de 27 milhões de cidadãos soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial, é bastante surpreendente que depois de tudo isso, ainda exista toda essa boa vontade em relação aos europeus. Porque alguns dos nossos colegas russos, especialmente Stas Kropivnik, também destacam que não foram apenas os alemães que invadiram. Havia contingentes enormes de soldados europeus que invadiram a Rússia, a União Soviética. Mas de qualquer forma, talvez, só para encerrarmos nossa discussão agora,
quais são as coisas que você está observando neste momento, em termos do que vem pela frente na agenda política? Porque estamos nos aproximando de agosto. E a esperança é que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas. Mas não tenho tanta certeza disso, já que também parecem estar em andamento preparativos para a guerra contra o Irã. O que você está observando neste momento? Ou que acha que será significativo nas próximas semanas? Sim, acho que, obviamente, estou muito focado agora na agenda do Reino Unido e no que está moldando, de certa forma, a política externa britânica. Mas, infelizmente, vejo muito pouca mudança, especialmente em relação às primeiras declarações do governo Burnham. Então a atenção se volta para a guerra com o Irã e para a grande pergunta: por quanto tempo Trump consegue continuar, de certa forma, jogando esse jogo? As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos serão o grande marco político definidor deste período. E, na verdade, quanto mais nos aproximamos delas, maior será a pressão sobre Trump para que encontre algum tipo de solução. Isso acontecerá no momento em que ele enfrentará apelos cada vez mais contundentes dos parceiros europeus para realmente pôr fim a isso, por causa das consequências econômicas devastadoras que isso está tendo para a própria Europa e, para a economia global. Quer dizer, de novo, dentro do contexto do Trump, eu quero voltar a falar com Michael Hudson sobre essa espécie de geoeconomia. Porque, obviamente, Trump agora está ameaçando uma nova rodada de tarifas. Tarifas de 100% sobre países que compram petróleo e gás russos, ou seja, a China, a Índia, a Turquia. E isso praticamente nos leva de volta um ano na política, quando ele tentou fazer isso no ano passado e fracassou. A grande questão é, no tabuleiro de banco imobiliário do Donald Trump, ele continua passando pela largada e não recebe os $200. Como ele vai jogar isso? E o que isso realmente significa para a política dos Estados Unidos? Porque eu tenho absoluta certeza de que, seja um democrata ou um republicano no poder, não estou certo de que isso realmente vá mudar a mentalidade de política externa em Washington, D.C. Então a grande questão é, como a Europa pode se salvar e, de fato, ter uma política externa própria? E como a Grã-Bretanha pode se salvar e ter sua própria identidade em política externa, que lhe permita se distanciar mais dos americanos e não enxergar uma separação maior entre europeus e americanos como algum tipo de grande ameaça estratégica que nos torna ainda mais vulneráveis aos russos? Como podemos ter mais autoconfiança em termos de política externa? Então, na verdade, sabe, não tem problema nenhum se nos afastarmos mais dos americanos. Podemos nos manifestar mais sobre o genocídio em Gaza, podemos, sabe, fazer esse tipo de coisa. Mas eu simplesmente não vejo esse tipo de ruptura acontecendo antes do ano que vem, quando as eleições começarem a pesar. E ainda acho que a guerra na Ucrânia vai continuar por mais um ano, infelizmente. Então, sim, é entrar nos detalhes de todas essas mudanças que estão acontecendo, olhar para a periferia, para a Hungria e assim por diante, ver o que está acontecendo na China. Vou para a China em outubro e estou realmente ansioso por isso. Então, sim, há tanta coisa em que se concentrar. Mas quero dizer, o grande momento definidor serão as eleições de meio de mandato. As eleições de meio de mandato, Então todos nós já estamos de olho em novembro. Ainda é só julho, mas esta foi uma visão geral muito boa. Muito obrigado por nos dar também um panorama de como você vê a Europa. Quem quiser encontrar você deve, é claro, ir ao The Peacemonger, no seu canal do YouTube e no Substack. É só procurar por The Peacemonger. Algum outro lugar que as pessoas deveriam acessar? Sim, estou no X, mas enfim, no Substack e no YouTube, como Ian Proud, que é The Peacemonger. É exatamente onde vocês podem me encontrar. Ainda sou bem novo nisso, mas estou gostando muito de entrar nesse espaço e ter essas conversas, que são desesperadamente necessárias neste momento. Então sim, como sempre, obrigado, Pascal. Nós nos conhecemos há alguns anos. Você realmente ajudou a me inspirar nesse caminho que todos estamos trilhando juntos.
Vamos esperar que, coletivamente, nosso grupo de realistas dissidentes consiga começar aos poucos a mudar o rumo diante das enormes ondas, francamente, de propaganda na mídia tradicional. Propaganda on the mainstream media. I hope we can do exactly that. More discussion. Espero que a gente consiga fazer exatamente isso. Mais discussões, mais cérebros, mais vozes, para não apenas analisar o que está acontecendo, mas também talvez dar alguma perspectiva sobre como melhorar as coisas. Isso seria maravilhoso. E mais uma vez, pessoal, se vocês quiserem acompanhar o Ian, procurem o nome dele no Google. Encontrem o The Peacemonger no YouTube e no Substack. É altamente recomendado. Ele é muito, muito ativo, especialmente no Substack, por escrito. É uma plataforma maravilhosa. Ian, parabéns por isso e até a próxima. Ian, congratulations on this and see you again next time. Obrigado, Pascal. É sempre um prazer. Até sim. Soon.